Olá, eu sou o professor José Eduardo e estamos na nossa disciplina Planejamento Estratégico, a nossa quarta videoaula, e o tópico é Elaborando o Planejamento Estratégico. Nós pensamos, discutimos algumas questões, de conceituais, fundamentais, falamos de análise de mercado, do que é estratégia. Nesse ponto, nós precisamos então definir, de efetivamente começar a construir o nosso planejamento estratégico. Então, um primeiro ponto, nós precisamos definir o negócio e quais são os nossos diferenciais competitivos. Então, esse é um ponto importante. Nós já comentamos também do que é esse diferencial competitivo, do que é essa vantagem competitiva. Nós comentamos já em videoaulas passadas também, é um ponto relevante, um ponto muito relevante. É o que nós temos de bom, o que nós fazemos de melhor, o que nós fazemos melhor que os nossos concorrentes. Então, qual é o nosso diferencial, qual é a nossa vantagem? E aí nós precisamos entender o seguinte, o que eu ofereço de diferente e de melhor que a concorrência? O que eu faço de diferente? Então, esse é um ponto que nós tratamos, que nós chamamos de diferencial competitivo. Então, o que é o diferencial competitivo? Diferencial competitivo são atributos que tornam a empresa única e superior aos seus principais concorrentes. Tratam-se das vantagens e benefícios exclusivos que a empresa proporciona à sua clientela e que a concorrência ainda não consegue oferecer. Obviamente, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua. E para a gente buscar esse diferencial competitivo, nós começamos com algumas indagações, Quem é o nosso público-alvo? Nós vamos oferecer o nosso produto, o nosso negócio para quem? Então, para eu saber, para eu criar um diferencial competitivo, o primeiro ponto é para quem? Aí caminhamos, para quem nós vamos oferecer o quê? Qual é a solução? Quais são os produtos ou serviços a serem oferecidos para aquele público que nós escolhemos atender, para aquele mercado que nós escolhemos atender? E a nossa terceira pergunta é como? Como que nós vamos oferecer aquilo que nós nos predispomos a oferecer para aquele mercado, para aquele público que nós falamos que vamos atender? Então, quais são os benefícios? Quais são os benefícios que nós vamos criar? Como que nós vamos entregar isso lá? E uma outra questão é onde? Qual é a forma e o local de distribuição? Em tempos de comércio eletrônico, de e-commerce, nós teremos loja física, escritório físico, nós teremos só comércio online, virtual, nós teremos onde que a nossa empresa se instalará, perto do mercado que produz a matéria-prima, dos insumos, dos fornecedores, ou perto do mercado consumidor. Então, são questões de negócio que nós precisamos responder, nós precisamos ter isso em mente. Às vezes, vamos criar uma filial. Onde que nós vamos instalar essa nossa filial? Às vezes, no nosso plano de negócio, envolve criar uma nova unidade de negócio. Então, nós precisamos entender, conhecer, e nós precisamos ter respostas para essas perguntas que nós fazemos. Então, essa construção da vantagem competitiva, ou do nosso diferencial competitivo, a gente procura trazer resposta para esses pontos. E o próximo passo, então, como eu quero fazer o planejamento estratégico? Como que eu vou fazer o planejamento estratégico? Então, fazer o planejamento estratégico, nós temos alguns passos a serem seguidos. Quais são esses passos? Quais são essas etapas? Como que nós construímos esse planejamento estratégico? Esse modelo é muito relevante, é muito importante, que ele não nos deixa perder, Ele está sempre com a nossa bússola, como o nosso rumo, o nosso direcionador. Então, um dos primeiros pontos que nós temos no nosso planejamento estratégico é a definição de missão, visão, valores, para empresas que já estão consolidadas, para empresas que já atuam, Normalmente, visão, missão, valores, eles não são mudados com certa frequência ou muito frequentemente. Então, são questões já mais consolidadas, mais sólidas. Mas nada impede que as nossas empresas, que as nossas organizações mudem missão, visão, porque nós falamos que o mercado é dinâmico. Então, nós temos, tendo a nossa visão, a nossa missão definida, nós vamos falar o que é isso, como que faz, nós precisamos fazer a nossa análise ambiental, que nós vimos isso muito na nossa videoaula anterior, Quais ferramentas nós podemos utilizar para fazer essa análise ambiental, mas principalmente nós vimos isso muito lá no nosso módulo Inteligência de Mercado. Então, nós vamos fazer a análise interna e nós vamos fazer a análise ambiental. E para nós fazermos essas análises, lembrando lá também da nossa segunda videoaula, é fundamental, é imprescindível que nós tenhamos informações para nós fazermos as análises. Então, informação
informação é o caminho, é a direção que nós precisamos tomar. Tendo visão, missão, valores, sabendo quem eu sou, para que eu existo, onde eu quero chegar, sabendo as minhas forças, as minhas potencialidades, os meus pontos fracos, as minhas vulnerabilidades, entendendo as oportunidades e as ameaças do mercado, nós vamos formular as nossas estratégias levando essas questões em consideração. Então, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, quem que vai fazer, então é a formulação das estratégias. Definido, desenhado, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos implementar as estratégias que nós definimos, que nós criamos, que nós concebemos. Após isso, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos de controlar, de gerir, de acompanhar, de monitorar. O que nós fizemos continua válido, está acontecendo, está sendo implementado, e isso é dinâmico, né? Então, um dos erros tradicionais de algumas empresas, em alguns momentos, é que se pensa que eu faço planejamento estratégico uma vez e está tudo resolvido, está tudo certo, né? Isso é dinâmico, né? Isso é revisitado sempre, é retroalimentado, o mercado muda, as minhas capacidades mudam, o ambiente muda, concorrentes mudam, fornecedores mudam, tudo muda o tempo inteiro. Então, esse processo é dinâmico, mas esse é um bom framework, é um bom esqueleto aí de como que nós podemos fazer o nosso planejamento estratégico, ok? Continuando, então, nós falamos aqui dessas fases, né? Então, quais são as fases? Quais são as fases do planejamento estratégico? Normalmente, nós dividimos isso aqui em 5 fases, tá? Então, nós desenvolvemos uma visão estratégica, tá? Então, de novo, né, se eu já tenho isso, nós revisitamos, às vezes nós precisamos redefinir, de desenvolver, mas às vezes nós só revisitamos, nós formulamos objetivos estratégicos na fase 2, na fase 3 nós elaboramos ações para nós alcançarmos o nosso objetivo e visão, na fase 4 nós vamos cuidar da implementação e execução da estratégia, e na fase 5 nós vamos monitorar, avaliar performance e fazer as ações corretivas. Essas fases são bem distintas, são bem claras, e um dos grandes problemas que acontece normalmente nessas fases, nas fases da estratégia, é que muitas vezes os nossos planejamentos estratégicos vão para a gaveta, eles viram PowerPoints, eles viram documentos, eles viram e acabam sendo guardados, e a fase de implementação, execução e acompanhamento, muitas vezes elas são muito falhas, não acontecem. Então, esse é um ponto de atenção que deve ser tratado, porque se nós fizermos o planejamento estratégico, como deve ser feito, mas não implementarmos, de nada terá valido nós fazermos despender energia fazendo o nosso planejamento estratégico. Então, o que nós temos, né? Então, também, né, desenhado de uma outra forma, esse slide tem muita semelhança com o anterior, né? Revisão e definição de elementos estratégicos, quais são a nossa visão, a nossa missão, os nossos valores, a análise ambiental interna e externa, a formulação de estratégia e, por fim, a implementação. Então, é esse o resumo que nós já havíamos feito lá. E como que a gente faz isso, né? Então, a nossa primeira etapa, né, a nossa definição, ou nós temos que revisitar a visão, a missão e os valores, né? O que é visão, o que é missão e o que são valores. É um pouquinho disso que a gente trata aqui. Então, visão, né? Desenvolver uma visão estratégica envolve pensar estrategicamente sobre direção futura da empresa, mudanças na tecnologia, produtos da empresa, mercado, cliente, posição atual no mercado e perspectivas de futuro. Então, quando nós falamos de visão, né, a visão estratégica descreve a rota de uma empresa, que uma empresa pretende tomar no desenvolvimento e fortalecimento dos negócios. Ela define a direção estratégica da empresa na preparação para o futuro. Né? Então, às vezes há uma certa confusão do que é a visão, né? Pensa-se em palavras poéticas, em uma visão poética, mas a visão ela deve traduzir isso. Onde que eu quero chegar e como que eu quero ser visto lá na frente. Esse é um ponto. E quais são os elementos chaves na criação, né? Na definição da visão da empresa? A visão ela deve delinear as aspirações, o que nós queremos da gestão para o negócio, deve oferecer uma visão panorâmica de para onde vamos, o caminho que nós vamos seguir,
né, deve ser distinto e específico para cada organização. Então não adianta, né, eu ver uma boa definição de visão, uma visão bem escrita, bem definida, e eu querer adotar aquela visão para a minha empresa. Cada empresa, cada organização tem a sua própria visão. Nós devemos, na escrita, evitar o uso de linguagem genérica, que é maçante, é chata e que possam ser aplicadas a qualquer empresa. Nós devemos captar as emoções dos funcionários e orientá-los em uma direção comum com a nossa visão, e é um desafio e um pouco além do alcance imediato de uma empresa, né? Então, a visão não é uma coisa trivial que a minha empresa vai conseguir alcançar amanhã, no mês que vem, no ano que vem. A visão é algo longo prazo, é algo desafiador e que nós, enquanto empresa, procuramos desenvolver, procuramos criar e seguir, né, e buscar alcançar essa visão que nós propomos. Alguns exemplos, né, então, a eBay, né, empresa de comércio eletrônico, que todos vocês conhecem. Qual é a visão da eBay? Fornecer uma plataforma de comércio global, onde praticamente qualquer um pode trocar praticamente qualquer coisa. Então, esse praticamente, né, por que não é praticamente? Há quem diga, né, que tem alguma coisa parecida aí ao eBay, né, que tem um ditadozinho aí, tá, meio jocoso, inclusive, que um desses aí é, tirando a sua mãe, né, qualquer coisa nós podemos trocar. Então, por isso que ele restringe praticamente, né, o eBay. O que esse praticamente quer dizer? Que são negócios legais. Qualquer coisa que for ilegal, né, não está de acordo com o valor da eBay, com a visão da eBay, e não é isso que vai ser praticado e vai ser levado lá. Mais alguns exemplos, tá, de slogan de visão, né? Então, quando, por exemplo, aqui nós temos a Nokia. Então, qual que é o slogan da visão? Né? Nokia conectando pessoas. Temos alguns outros exemplos, tá? Então, está no material, depois vocês terão oportunidade também nas aulas síncronas de aprofundar, de discutir isso mais. Eu estimulo vocês a entrarem no website de várias empresas e procurarem ver quais são as visões dessas empresas. Então, a gente traz alguns exemplos, mas eu sugiro como atividade vocês procurarem aí conhecer quais são as visões. E pensando muito nisso, né? Essa visão é inspiradora, ela está olhando para o futuro, ela leva ao futuro, e aí nós entramos na missão. Então, o que é a missão, né? A missão estratégica preocupa com o caminho de uma empresa para o futuro. Né? A visão é lá no futuro, a missão é o caminho para se chegar lá no futuro, né? Para onde vamos, né? Mercados a serem perseguidos, futuros produtos, mercados e clientes, tecnologia, tipo de gestão que a empresa está tentando criar. E a declaração de missão de uma empresa se conecta em seu propósito presente. Visão, futuro, missão, conectado com o presente. O que somos e o que fazemos. O que nós fazemos bem, o que nós somos hoje, né? Então, qual é o nosso produto atual e quais as ofertas de serviço nós fazemos? Quais são as necessidades do cliente a ser servido? Quais são as capacidades tecnológicas de negócio que nós atendemos? Então, visão lá no futuro. Missão é o que eu estou fazendo hoje, é como que eu estou caminhando hoje. Então, nós, seguindo a nossa missão, nós estaremos mais próximos da nossa visão, e é essa a ideia. E a missão identifica os limites de negócio atual e destaca quais produtos e serviços atuais, quais são os nossos clientes atendidos e, inclusive, a cobertura geográfica, se é que ela existe, né? Em algum momento, a nossa missão deveria contemplar isso. Então, responde quem somos, o que fazemos e por que estamos aqui. As questões que a missão deve responder. E temos 3 fatores que precisam ser claramente identificados na missão. Quais necessidades dos clientes estão sendo atendidas? O que está sendo satisfeito? Quais os grupos de clientes ou mercado estão sendo servidos? Quem está sendo servido? E o que a organização faz em termos de abordagens de negócio, de tecnologias utilizadas, atividades realizadas para satisfazer as necessidades do mercado-alvo, dos grupos-alvo, de clientes, como as necessidades dos clientes estão sendo satisfeitas. Então, essas 3 questões, esses 3 fatores, eles devem ser claramente identificados e mapeados e estarem explícitos nas missões, nas nossas declarações de missões. A gente tem a definição da missão da Amazon, por exemplo, né, também amplamente conhecida. Nós nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes
limites, os menores preços possíveis, a melhor seleção disponível e o máximo de conveniência. Então, né, quem, o que, como, atualmente, qual a necessidade nós estamos atendendo. Então, aqui nós temos um exemplo de uma definição, uma boa definição de missão da Amazon. Temos visão, missão e os valores. Né? Em que acreditamos? As empresas costumam desenvolver uma declaração de valores para guiar a busca de sua visão e estratégia e estabelecer os limites de como o negócio será conduzido. É mais ou menos assim. O que eu aceito aqui, o que é aceitado aqui, o que é, né, o que é estimulado, o que é aceitado e o que não é aceitado, né? Então tem ética, tem pensar no cliente, tem relações de confiança, né? Quais são os valores? Para nós praticarmos a nossa missão, para nós buscarmos a nossa visão, né? O que nós podemos fazer? Como que nós podemos fazer? E quando nós estabelecemos os valores, não pairam dúvidas sobre o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que é admitido aqui nessa organização e o que não é. Então, os valores devem ser definidos publicamente, todo mundo deve conhecer, precisam ser incorporados nas práticas do trabalho, não é para ficar no mural, na parede, num quadro, é para ser praticado, né? E usados como referência para avaliação de trabalho, né? Promoções, recompensas. Então, normalmente, quando nós fazemos pesquisa de cultura, pesquisa de clima, pesquisas organizacionais com os trabalhadores, com as pessoas, com os funcionários, normalmente são questões que estão presentes nessas avaliações, né? Você percebe a prática dos valores, você percebe no dia a dia a liderança praticando os valores, você percebe os seus companheiros de trabalho praticando os valores, então valores servem para isso. Por exemplo, os valores da Natura, né? Então, humanismo, criatividade, ousar, inovar, equilíbrio, né? Então, harmonia, interdependência, transparência, claro, evidente, que se deixa conhecer. Então, esses aqui são alguns exemplos, de novo, não é para estar no quadro, não é para estar no mural, é para ser praticado e praticado por todos em uma organização. Então, nós podemos alterar a missão, a visão e os valores de uma organização? Essa é uma questão que se faz, né? Então, a gente pode, não pode? Quando que a gente faz isso? Né? Em que intensidade? Muda-se completamente ou não? Então, a resposta para isso é sim, né? Nós podemos, não é. Nós não saímos mudando visão, missão e valores todos os dias, mas, de novo, né? A coisa é dinâmica, o mercado é dinâmico, a concorrência é dinâmica, né? A nossa empresa, a tecnologia, tudo é dinâmico. Então, nós não, né? Às vezes, os valores eles são mais estáveis, né? Então, o que nós acreditamos, o que nós praticamos, nós seguimos firmes nesse propósito. Mas a missão e a visão depende também de uma série de fatores, de uma série de componentes. Então, missão, visão e valores estão totalmente relacionados a definição de negócio da organização. Portanto, devem ser sempre alterados quando o ambiente e a proposta exigir. Então, nós temos exemplos de missão, visão e valores que foram alterados, né? Da Netflix, da IBM, da Amazon. Então, vários desses vão mudando ao longo do tempo, né? Dependendo da exigência do que nós planejarmos. Pois bem, então esse é o final dessa nossa quarta videoaula, né? Tratamos aí do processo, dos passos, das etapas da construção do planejamento estratégico. Nos vemos na próxima aula. Até lá!